aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Não vou deixar vocês em casa sem fazer atividade não, hein? E aí, tamo junto mais uma vez para mais uma aula de educação física, aí você em casa, eu aqui, e vamos fazer junto, hein? Então, preparados aí? Levante a cadeira, prepare para a próxima atividade e vamos começar agora a nossa aula de educação física. Muito bem, chegou a hora de aprender um pouquinho mais. Esse é o nosso momento. Aprenda um pouco mais sobre os esportes, sobre saúde. Então vamos lá, o que nós reservamos para você hoje. Se liga aí e assista com muito carinho. Vamos falar então sobre a anorexia, bulimia e vigorexia. Onde se origina esse problema? Esses problemas são originados num só local, na mente de cada um. A mente possui duas funções distintas, o consciente e o subconsciente. O consciente é a parte racional da mente. Esta tem a função de tomar as decisões, raciocinar, escolher, decidir e pensar. É formada pelas emissões neurais emitidas pelos 5 sentidos: tato, audição, olfato, paladar e visão. Por outro lado, o subconsciente armazena as lembranças. É o intuitivo, não é seletivo e está totalmente sujeito ao consciente, ou seja, o consciente comanda o subconsciente. Assim, tudo que a mente consciente aceita como verdadeiro, a mente subconsciente produz como realidade. Então, essas doenças são originadas pelo nosso subconsciente, que faz com que nosso consciente que faz com que o subconsciente ache que é uma realidade aquilo que estamos vendo. Vamos prosseguir. A anorexia. Este é um dos distúrbios alimentares mais discutido em todo o mundo. Este, ao contrário da vigorexia, é um distúrbio resultado de uma preocupação exagerada com o peso corporal, que pode levar a problemas psiquiátricos graves, e a sua incidência é maior no sexo feminino. Como acontece? Ao olhar-se ao espelho, a pessoa vê-se de uma forma distorcida. Vê a gordurinha, sabe, onde não existe, o que leva a deixar praticamente de comer. Isto é, apesar dessas pessoas estarem extremamente magras, veem-se obesas e usam roupas largas e com medo de engordar ainda mais, jejuam e até vomitam, usando laxantes e diuréticos. Olha que terrível, né, queridos? E essa é a anorexia. As principais características desse distúrbio alimentar, a anorexia, são a perda de peso sem causa médica aparente, redução da quantidade de alimentos ingeridos. A pessoa tem comportamento ritualizado às refeições, começa a separar as comidas no prato, não quer comer nada, não assume a fome, tornam-se mais críticos e menos tolerantes, praticam exercício físico exageradamente, só comem produtos magros ou de baixo calor calórico, acham-se sempre gordos e possuem um extremo autocontrole. Como eu disse, a foto ao lado aí, ela está magra, porém quando ela se olha no espelho, ela se vê sempre acima do peso. No entanto, esse distúrbio tem graves consequências na nossa saúde. Um dos principais, problemas cardíacos, hipotensão arterial, a baixa pressão, a pressão cai, problemas renais, deteriorização do tecido muscular, perda de massa muscular e óssea, falta de menstruação nas mulheres, desnutrição, desidratação, fadiga, fraqueza e tonturas. Agora vou falar da bulimia. A bulimia também é um distúrbio alimentar muito grave que normalmente aparece depois da anorexia. Esta consiste em não conseguir deixar de comer determinadas coisas, principalmente aqueles alimentos bem calóricos. Mas, por terem medo de engordar, essas pessoas, ao ingerir estes alimentos, vomitam-os logo em seguida, ficando assim com o desejo realizado de ter comido, porém sem ter o medo de engordar. Outro caso consiste em mulheres que têm um corpo escultural, cuidando dele de forma obsessiva, aquela obsessão pelo corpo perfeito, que vivem em dieta constantes
e que de repente ingerem uma comida absurda, um alimento de uma forma exagerada e depois vomitam tudo para evitar o aumento do peso. Essas pessoas também usam laxantes, diuréticos e praticam exercícios de forma exagerada até ficarem extenuados. Queridos, a bulimia é uma doença muito perigosa. Vou falar das consequências daqui a pouquinho. Porém, algumas características das pessoas que apresentam esse distúrbio são que elas têm vontade de ir ao banheiro e pedem desculpas para ir ao banheiro sempre após as refeições. Por quê? Ela quer vomitar o alimento ingerido. Também essa pessoa possui uma grande variação de humor, inchaço anormal à volta dos maxilares, comem frequentemente de forma compulsiva e exagerada. As consequências, então, que existem em decorrência desse distúrbio são desequilíbrio de fluidos corporais, porque a pessoa vomita muito, não retém água, não retém líquido, dentes apodrecidos, consequências da provocação de vômitos, porque vocês sabem que nosso suco gástrico ele é ácido, isso vai queimando toda a garganta, o trato, e provoca corrosão dos dentes, feridas na garganta e no estômago, dependência de laxantes, inchaço e infecções das glândulas salivares. Vigorexia. Agora eu vou falar de um outro transtorno, porém esse é o oposto da bulimia e da anorexia. Acontece mais aos homens, pois eles se preocupam em ficar fortes a todo custo em um curto período de tempo. Mesmo quando passam horas e dias inteiros no ginásio malhando e são bastante musculosos, eles se veem magros e fracos. As pessoas que sofrem desse problema, desse distúrbio, têm pensamentos obsessivos e todos eles executam alguns rituais repetitivos diante do espelho, onde a sua mente lhe mostra uma imagem totalmente distorcida da realidade. As principais características desse distúrbio são a vergonha do seu próprio corpo e a utilização de fórmulas mágicas para ficarem mais fortes, como anabolizantes e esteroides, que é um risco para a saúde. Essas pessoas são obcecadas com alguma parte de seu corpo e passam imenso tempo à frente do espelho. A vigorexia tem consequências muito graves, como a insônia, falta de apetite, problemas circulatórios, irritabilidade, redução dos níveis de testosterona, desinteresse sexual, fraqueza, cansaço constante, dificuldade de concentração, problemas de fígado, problemas nos ossos e nas articulações devido ao excesso de peso. Queridos, como vemos, Deus nos criou o nosso corpo perfeito. Não queremos mudar ele a todo custo. Deus ama cada um do jeito que é. Por isso, tomem cuidado com esses distúrbios. Essa é uma aula para você usar para si e para ajudar outras pessoas a se livrarem desses problemas. Um grande abraço. Olá, queridos alunos, tudo bem? Chegou o nosso momento da atividade. Então, os momentos que se seguem agora serão reservados para você realizar a sua atividade. Porém, hoje ela será de forma teórica. Então, deixei bem descrito aqui embaixo, no e-class, como você vai realizar essa atividade. Realize e envie para mim. Tudo bem? Um grande abraço e conto com vocês.